A CPMI do Cachoeira deverá ouvir hoje o principal personagem da investigação. Deveria, ouvir hoje o principal investigado, o próprio Carlos Augusto Ramos, o Carlos Cachoeira. Ele conseguiu na justiça a dispensa da convocação, o que desagradou os integrantes do colegiado. O resultado é que Cachoeira foi convocado de novo. Outra decisão do dia na CPMI. O Procurador-Geral da República também vai ter que dar explicações, mas por escrito. A decisão da Justiça é clara. Cachoeira não precisa depor se não tiver acesso aos documentos da comissão parlamentar. A posição é do ministro do Supremo, Celso de Mello, para quem a CPI não tem o poder de negar determinados direitos e certas garantias. Dentro da CPI, a reação. Há uma intromissão do judiciário clara no poder da República, no poder legislativo. Se prosperar pelo pleno do Supremo Tribunal Federal essa decisão já exarada do ministro Celso de Mello, não existirá mais CPI no país. Temos que preparar novas convocações, de tal maneira que, se for o caso, o Supremo tenha que dar 5 habeas corpus por semana, para que o povo veja o que está se passando. Não é hora de tergiversar. É hora de lutarmos pelas prerrogativas constitucionais do Poder Legislativo. Reação também do lado de fora. Não me pareceu razoável a decisão tomada pelo STF de não permitir a vinda do Carlinhos Cachoeira para depor na CPI neste momento. A solução apresentada pela comissão foi simples. Primeiro, os advogados de defesa terão acesso a todos os documentos, mesmo aqueles sigilosos, mas nos mesmos termos dos parlamentares, ou seja, do lado de dentro da sala cofre. Segundo, Carlinhos Cachoeira foi reconvocado, deverá estar aqui na próxima terça-feira. E terceiro, foi apresentado um recurso lá no Supremo Tribunal Federal. Está havendo aí uma judicialização do parlamento, como também uma parlamentarização do judiciário. E tem muita gente jogando para a opinião pública e a função da CPI até agora, já faz quase um mês, a gente não chegou. É uma contradição na decisão. O ministro disse que não pode entregar as documentações aos advogados do Cachoeira e o outro ministro que não pode vir aqui à CPI porque não teve acesso aos documentos. Então o Supremo tem que resolver as suas questões. A segunda votação do dia não foi mais fácil. Integrantes da comissão defendem que o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, se explique. Ele é o responsável por denunciar ao Supremo autoridades com foro privilegiado. Para alguns parlamentares, algo que ele deveria ter feito em 2009, com a Operação Vegas, e não em 2012, com a Operação Monte Carlo. Roberto Gurgel já falou sobre o caso à imprensa, mas não à comissão. Essa CPMI não pode não conhecer oficialmente a versão da Procuradoria-Geral da República, porque não posso acreditar que o órgão do Ministério Público Federal vá dialogar com essa CPMI pelos jornais. Nesse caso, ao invés de convocação, explicações. O Procurador-Geral da República deverá responder por escrito às 5 questões feitas pelos parlamentares. Eles querem basicamente saber quando o inquérito da Operação Vegas chegou à Procuradoria-Geral da República e que ações foram tomadas, e quando o inquérito da Operação Monte Carlo chegou e o que foi feito dele. O procurador terá um prazo de 5 dias para responder essas questões. Alguns parlamentares ameaçaram. Se a resposta não for convincente, Roberto Gurgel vai ser convocado. Se essas informações não vierem, ou se elas vierem de modo a não satisfazer a CPI, nós vamos analisar a possibilidade de fazer a convocação, sem nenhum problema. Sonegação, corrupção, desvio de dinheiro público, a Delta com 4,5 bilhões de desvio de dinheiro. E nós estamos investigando quem? O Procurador-Geral da República, a revista Veja, e o foco que o governo quer que a gente tenha é esse realmente, que a gente perca um mês de uma CPMI. O ministro Celso de Mello, segundo a assessoria de imprensa do STF, indicou que poderá rever sua liminar caso seja oficialmente informado de que a CPMI liberou o acesso dos advogados de Cachoeira às informações sigilosas da comissão. A assessoria alertou, no entanto, que enquanto não houver essa comunicação ao STF, a liminar está valendo.